Certa vez, ao contemplar a minha sombra, parei para refletir. Notei ser ela apenas a repercussão da minha existência, submissa a todos os movimentos que eu fazia, vivendo da ausência de claridade, seguindo-me sempre fiel por onde quer que eu fosse, até que não houve mais luz e ela desapareceu. Então eu pude ver no homem o retrato da minha sombra, já que o mesmo não passa da repercussão de Deus, pois nada mais é senão o reflexo da sua luz. Por onde quer que o homem vá, caminha lentamente para o seu fim, e por mais que se julgue importante, não passa de um fôlego de vida. Feliz é o homem que procede como uma sombra, estando sempre submisso a Deus, reconhecendo que é efêmero, trazendo a própria vida ignorada, fazendo de Deus a supremacia, sobressaindo por trás da sua luz, assimilando a forma da sua imagem, submetendo a sua vontade, até que a luz aqui se apague e ele possa brilhar no céu, não mais como um reflexo ou sombra, e sim como uma parte da glória de Deus. Enquanto aquele que se separa segue cada vez mais ofuscado, a dissipar-se lentamente, até que não reste mais nada e tudo seja apenas trevas. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, a qual repetidamente eu chamo de doce Deus das mãos furadas. Essa manhã de oração eu refletia sobre um texto bíblico que encontra-se no capítulo 13 do Evangelho escrito por João. Mas o que me chamou a atenção principalmente é porque trata-se da questão do lava-pés. Quando eu era criança eu lembro que geralmente havia na paróquia um padre que pegava, principalmente gostava de pegar os necessitados para mostrar humildade e lavar os pés dos mesmos. Mas eu vou ler a partir do versículo 12 do capítulo 13 de João, que testifica-se o seguinte: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, o Senhor mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu vou terminar por aqui para a reflexão desse texto, porque ainda ontem eu estava vendo uma reportagem num podcast e um pastor falou, um pregador desses itinerantes, até conhecido, e ele disse que já foi muito humilhado e contando as suas histórias da sua vida pregressa, mas só a um dado momento ele me chamou a atenção quando ele disse: olha, eu só não faço o seguinte, quando eu sou maltratado em determinado lugar, eu até escrevo nos meus contatos
marcando esse determinado líder, ou esse pastor, ou essa igreja pela qual eu fui maltratado. É tão contraditório na atual conjuntura. Eu posso contar uma experiência de foro íntimo. Há bem tempo eu era recém-convertido, minha família toda espírita, e a minha irmã, eu fui fazer uma visita para ela, mas ela me tratou de forma cruel, bruta, chegando inclusive até a me humilhar. Indignado, eu revoltado, saí da casa dela. E quando eu saí da casa dela, estava virando a esquina de volta para minha casa, a voz do Espírito Santo falou silenciosamente no meu coração: volta lá. E quando eu voltei, minha irmã estava chorando. Ela estava oprimida, e nós temos a natureza. Eu lembro de uma outra história, que aí é uma parábola tão antiga. E essa história fala-se sobre a velha história do escorpião e do sapo. Que a lagoa encheu e o sapo, o escorpião, sabendo que estava para morrer, clamou para o sapo e disse: olha, por favor, me ajuda, você sabe nadar e eu morrerei afogado. Me tire dessa pedra, porque é o único lugar e a água está enchendo e vai entupir. E o sapo foi terminantemente objetivo, dizendo: olha, se eu fizer isso, você vai me ferroar e você vai me matar. Então o escorpião argumentou: mas eu jamais faria isso, afinal de contas morreríamos nós dois. E arrazoando em seu íntimo, o sapo acabou concordando e resolveu então dar a este escorpião uma chance. E assim que ele colocou, esse escorpião subiu às suas costas, ele começou a nadar. De repente ele sente uma picada muito profunda, uma dor tremenda, e no que ele disse: ah, você me picou, você prometeu que não faria, agora morreremos nós dois. E por que você fez isso? E o escorpião falou: não sei, é a minha natureza. Paralelo a isso, eu também tive uma outra esperança. Vale a pena lembrar que quando eu voltei, a minha irmã, ela começou a chorar e eu orei por ela. E graças a Deus eu alcancei não o meu objetivo, porque o meu objetivo não era jamais voltar lá. E talvez até hoje eu não estaria conversando com ela, não sabendo eu que ela estava sendo oprimida por um espírito. E graças a Deus as coisas resolveram. Também tive em igrejas que eu fui muito maltratado, mas eu não estou aqui querendo ficar com demagogia, com autocomiseração, que eu sou um pobre coitado. Eu glorifico a Deus todas as vezes que fui humilhado, porque isso serviu para amadurecimento. Por que falo isso? Porque eu já estive numa igreja que um determinado pastor, ele me humilhou terrivelmente. Eu cheguei ao ponto de ir sozinho num monte isolado que eu costumava ir e chorar copiosamente. Tamanha agressão deste homem. Bom, quanto a esse e esses que hoje na atual conjuntura estão exercendo seus ministérios, eles não entenderam muito bem a passagem, o que Jesus quis fazer e ensinar quando lavou os pés dos discípulos. É público e notório, aqueles que são historiadores e que conhecem, ao fazer a interpretação desse texto, eles falam que geralmente em Israel, segundo a cultura, as pessoas chegavam com os pés sujos. Ao adentrar a um recinto, eles tinham sempre um servo para lavar os pés, e geralmente quem fazia esse tipo de serviço eram as pessoas mais humildes, mais miseráveis. Por isso o susto dos discípulos. Eu gosto até mesmo, um dia, certa vez, eu vi um pastor fazendo uma explanação a este respeito, e eu achei interessante, porque ele fez até mesmo uma espécie de uma história para ficar mais floreada. Segundo a sua explanação, os discípulos ficavam, porque não havia servo naquele momento, um subalterno, um simplório para fazer esse tipo de serviço. Então eles ficavam: quem que irá fazer? Se é verdade, eu não sei, é apenas uma ilação deste pastor, mas faz sentido. Talvez um dos apóstolos olhava para o outro e de repente todos eles se assustam quando o seu mestre, que seria
uma pessoa de nível superior se propõe a fazer o serviço que nenhum deles queriam fazer. Mas Pedro, como sempre temperamental, logo se diz e falou: Senhor, eu deixo que eu não... Ele quis fazer média, está nos textos aqui. Então, Jesus disse: olha, convém que eu faça isso. E de repente Pedro diz: então não lave apenas os meus pés, mas lave todo o meu corpo. A questão aqui até não é tanto essa. A questão é dos princípios que o Mestre nos ensina. Os ensinamentos que ficam, que com o passar do tempo são tão preteridos. Tenho convivido com pastores que, infelizmente, para ministrar uma palavra, cobram os tubos, vivendo nababescamente, cheio de ostentação. E se o lugar não lhe dá uma comodidade, não lhe dá uma situação que seja favorável, o mesmo imediatamente rechaça. Não é tão grave como disse esse pregador que falou se alguém o magoar. Agora eu imagino o seguinte: se esse pastor que um dia me feriu, e de repente, por uma questão que seja um propósito de Deus, Deus comece a me levar para as igrejas. E de repente eu seja convidado a ir nessa igreja. Deveria eu bater no peito e dizer: fui humilhado naquele lugar? Ou ser apenas um servo obediente ao Senhor? Porque de repente Deus quer que alguém ouça as minhas palavras, que eu compartilhe do meu testemunho e possa curar uma pessoa que esteja nesta igreja, e como sucedeu comigo quando foi com minha irmã. Nós não temos vida própria. É como está escrito neste poema, no início deste vídeo, a qual eu falei fôlego de vida. Nós não passamos de um fôlego de vida. Nós somos como uma sombra. Diz que nós somos a imagem, eu creio nisso, a imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, uma imagem ofuscada. Nós temos falhas, e eu mesmo sei que sou muito falho, assim como já fui humilhado, já fui machucado, ferido. Quantas pessoas eu já não feri? E tal como aquele escorpião, talvez alguém um dia vá me ferir. Mas se realmente eu tenho o amor e entendi a lição do Mestre querido, algo que Paulo entendeu e deixou tão claro aos Filipenses no capítulo 2, quando ele diz: olha, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, pois ele mesmo sendo Deus não se usurpou de sê-lo, a si mesmo se humilhou, e se humilhou para si, foi obediente, padecendo até a morte e morte de cruz. Esse é o princípio. O próprio Paulo diz algo tão profundo nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Filipenses, acho que é 1:21, quando ele diz: já não vivo mais eu, mas ele diz que o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Enquanto ele escreve aos Gálatas, ele diz: já não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nele pela fé. Isso nós lemos no capítulo 2. E ironicamente a gente estava vendo uma certa discussão no capítulo 2, quando Paulo foi terminantemente firme na sua reprovação a Pedro, quando disse que, pois Pedro estava com os incircuncisos, os gentios, mas quando chegaram os que eram da sua terra, Pedro começou a desprezar aqueles que eram gentios. E Paulo o advertiu severamente. Infelizmente, quantos hoje, sejam eles cantores, sejam eles grandes pregadores, às vezes até me assusta, já estive na igreja que os pastores, sejam eles titulares, auxiliares, eles se sentem de uma casta superior, como se fosse de uma cultura indiana, onde eles se sentiram, vale a pena aí também uma metáfora, uma analogia, se sente como se fosse um Brahma, e o restante como se fossem miseráveis Dalits, que fossem de uma casta superior, quando na verdade nós somos todos iguais. E volte aos propósitos que sempre houve, de sermos apenas servo. E o que Deus quiser nos dar, seja apenas porque quis, porque não somos merecedores. Estávamos mortos em nossos delitos. Agora a grande realidade é que me entristece.
Aqueles que alcançaram, como se diz, o lugar ao sol, esnobam, humilham aqueles que são da reles e se gengam egocentricamente o Senhor de tudo. Vivendo, volto a repetir, nababescamente, agariando fundos e mais fundos. A troco de quê? De levar uma mensagem que não é deles, uma mensagem que veio de Deus. Que Deus possa levantar homens e mulheres que estejam dispostos, sim, a investir, mas investir em almas, em missões. Aí sim vale a pena cobrar até os tubos, desde que esse dinheiro vá para de encontro àqueles que necessitam, desde que nós podemos partilhar daquilo que Deus nos deu, enviando missionários, ajudando os necessitados. Aliás, Tiago diz isso, que a religião boa é aquela que ajuda os pobres, as viúvas, os necessitados. Qual a religião que você é um missionário e qual é o seu sonho no coração? Para que você quer se locupletar, enriquecer, andar com carros caríssimos, viver em mansões com joias caras, sabendo que existe um buraco, como diz os antigos, de 7 palmos à sua espera. E se não me engano, agora fugiu da lembrança, parece que é Lucas 12, eu não lembro mais se é Mateus, em que um homem que ganhou uma herdade, ele juntou em seu celeiro e disse: alma farta, come e descanse. Então vem uma voz e diz: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que tu tens a oferecer. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, meu doce Deus das mãos furadas.